Bom dia, pessoal! Tudo bom? Pessoal, eu queria compartilhar com vocês alguns cuidados que a gente precisa tomar, tá? Não sou especialista, a gente tem feito esses cuidados com base no que a veterinária nos diz, com base naquilo que a gente tem visto que é necessário, com base na nossa experiência e também em algumas leituras, né? Óbvio. Para começar, a gente pegou as apostilas do Senar, que tem algumas dicas sobre criação de cabras leiteiras, materiais da Embrapa, enfim. Pessoal, eu queria dizer que o primeiro cuidado é horário de soltura, tá? Não para todo mundo do Brasil, de repente no Nordeste seja um pouco diferente, mas para quem está no Sudeste Sul, que é um clima um pouco mais úmido, né, que tem aquele orvalhinho que fica na grama logo pela manhã, é importante que vocês não as soltem logo no início da manhã, tá? Isso foi uma dica da veterinária, ela disse que é importante porque elas são muito susceptíveis a vermes. E os vermes ficam na ponta da folha e logo no início da manhã, quando não tem sol, eles estão disponíveis na folha para entrar no sistema digestivo delas, tá? Então, é importante que vocês fiquem atentos porque se elas comem esse verme, elas continuam se auto-infectando com esses vermes. Não existe uma vacina, pelo menos não que eu saiba, específica para combate de vermes. Existem remédios, né? Mas o ideal é que a gente não fique dando remédio, até porque a gente trabalha com cabras leiteiras. O fundamental, então, nesse caso, é que a gente trabalhe de maneira preventiva. A gente aqui tem utilizado vermissal. Até o momento não tem dado problemas, assim, a gente não sabe muito bem os resultados, mas a gente dá todo dia e dizem que em 45 dias já percebe-se alguma diferença, tá? O vermissal aqui não entra como um tratamento para os vermes, porque elas já estavam desverminadas antes, a gente já fez com a veterinária desvermifugação, mas ele entra como um preventivo, tá? Então, como é que funciona o vermissal? O vermissal é como se fosse uma bomba de ferro. Então ele tira a anemia do bicho, né, e repõe alguns nutrientes que forçam o verme que está dentro do aparelho digestivo dele a sair para respirar e nisso ele acaba morrendo, tá? Porque daí tem uma toxicidade, eu acho, acredito, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas no sangue, e aí quando ele tira a cabeça para respirar em alguma parte do aparelho digestivo, ele acaba morrendo, tá? Então vale a pena. Outro cuidado que vocês devem ter é construir o aprisco mais alto, tá? Porque como elas não lidam bem com a umidade, é importante que esse ambiente seja bem seco. Tem lugares que não é necessário, eu acredito, né? Sertão, que não tem tanta chuva, enfim. Porém, aqui em Santa Catarina, da onde a gente fala, como chove com uma certa frequência e chove muito, e também tem essa umidade do orvalho e tal, é importante que esse aprisco seja alto para secar mais rápido e para a gente não ter problema com patas e com vermes também, tá? Todos os dias de manhã a gente dá uma varrida, todos os dias no final da tarde a gente dá uma varrida no aprisco. O nosso aprisco é todo ripado, então ele é feito, né, com ripas. Então a gente joga o cocôzinho que fica na parte de cima para baixo, todas as vezes que isso é possível. Então, cada vez que a gente vai lá, se tem muito cocô, a gente já dá uma limpada, mas geralmente são duas vezes, uma no início da manhã e uma no início da tarde. Uma vez por semana a gente limpa bem, então a gente faz uma higienização completa no aprisco e depois joga cal virgem uma vez por semana, tá? O cal virgem ele facilita bastante, também tira bastante o cheiro, se tem algum cheiro, porque como ele acredito que por ele tirar a acidez, ele acaba tirando também o cheiro. Então a gente tem utilizado bastante o cal virgem e é também uma forma de matar os micro-organismos e enfim, o que tiver no aprisco que possa fazer mal para elas. Outra questão, separação do macho. Acho que é isso muito importante.
A partir dos 4 meses já é indicado que os machos sejam separados. Aqui a gente não percebeu cio ainda, mas mesmo assim o nosso machinho já foi separado já faz 1 mês e meio, acredito eu. Então hoje elas estão separadas independentes. O que percebemos disso? O macho, ele acaba atrapalhando um pouco porque ele é muito grande. Então ele acaba se tornando um pouco expansivo mesmo. Ele acaba se tornando um pouco violento com elas, a gente percebe isso. E ter um lugarzinho para ele separado, mesmo que de início sem leite, sem nada, ele fique dentro do próprio aprisco, em um ambiente separado, é muito bom, tá? A gente nota que tem uma questão de dominância entre as fêmeas. Essa daqui, ó, ela tem o chifre e as outras não tem, se vocês percebem. Às vezes, ela se impõe, porque além de tudo, ela tem uma genética que é muito engraçado, gente. O criatório que a gente comprou, ele tem cabras de 2 tamanhos. E eu acho que as meninas que não têm chifre, elas são de uma matriz, né? Que são aquelas duas ali, essa e essa ali, da ponta, ó. E essa daqui é maior, mais ossuda, tem uma perna bem separada, assim a gente acredita que ela vai dar bastante leite. E ela é maior, ela tem assim um porte bem maior que as outras. Então ela se impõe muitas vezes. A gente está tentando mantê-la um pouco sob controle, mas junto com as outras, com as irmãs, porque a gente sabe que não é bom o animal ficar sozinho também. Apesar da gente separar o macho, os cachorros ficam com o macho. Então, geralmente a fêmea dos cachorros, ela dorme com o macho no coxo do macho, no espaço do macho. E as meninas num espaço separado com o macho do cachorro, tá? Então, eles também têm essa predileção. A fêmea fica com o menino e o macho do cachorro fica com as meninas. Mas a gente percebe que esse contato é importante. Então a gente não queria separar. Apesar de às vezes a gente ter alguns problemas de dominância, a gente percebe que é legal elas estarem juntas. E estamos tentando manter. Creio que quando elas começarem a dar leite e a gente separar a questão da ração, é um pouco melhor, né? Deixar mais separado ainda, que daí cada uma vai receber sua cota de ração no momento da ordenha. Creio que isso vai se resolver. Mas na rua, elas inclusive não ficam muito perto das que tem chifre, porque elas têm muito medo. Brincam vez ou outra, mas com muito respeito e se separam, tá? Outros cuidados que a gente tem que tomar. Casqueamento. O casqueamento ele é muito importante. Apesar da gente fazer a rotina de vacinar e dar remédios para footy-root, enfim, remédio não, né? Vacina para footy-root, elas estão vacinadas. Só que mesmo assim, o casco ele deve ser cortado a cada 3 meses. Então, de 3 em 3 meses, a gente precisa fazer um casqueamento bem feito. Corta-se as unhas e se faz uma higienização com um ferro para tirar qualquer resíduo, qualquer resquício de bactéria ou de qualquer germe que tenha na pata delas, para deixar bem limpo mesmo, tá? Inclusive estou devendo, que eu preciso fazer esse mês. Elas vencem em fevereiro, então esse mês a gente precisa fazer. Vacinação a cada 6 meses, tá? Então de 6 em 6 meses a gente faz uma vacinação, se for necessário, né? Algumas, por exemplo, eu não vou dizer que de 6 em 6 meses, eu acredito que seja de ano em ano as vacinas. Mas de 6 em 6 meses acompanhamento veterinário. Então a nossa veterinária ela vem daqui 3 meses, porque ela veio há 3 meses atrás, fez o casqueamento. Ela dessa vez ensinou pra gente como é que se faz o casqueamento. Vamos fazer e depois daqui 3 meses ela volta para fazer acompanhamento. Creio que a vacina seja de ano em ano, tá? Outro detalhe, queria compartilhar com vocês que assim, ó, a gente não faz uma oferta de um único alimento aqui, tá? A gente trabalha com feno de Tifton, feno de alfafa,
porque na nossa região não é tão caro. E além disso, a gente utiliza o capim que a gente tem aqui. Então, a gente tem feito, e fora isso tem a oferta de ração que a gente faz para cada animal específico. Então, a gente dá, em média, 450 gramas de ração por dia para cada uma delas. E a gente dá feno de alfafa, daí a livre demanda, a gente bota uma quantidade que a gente sente que elas precisam e a gente vê se elas precisam de mais, daí a gente coloca mais. Tomar cuidado com excessos, porque vocês podem ver que as nossas não estão magras, mas a gente está tomando cuidado o tempo todo, porque a gente vive dando ração a mais, dando comida a mais. Aqui a gente tem um pasto nativo, não é um pasto preparado, mas a gente vai fazendo adequações. Temos aqui, ó, eu vou mostrar para vocês um capim que está muito bonito, que a gente plantou logo de início, que deixo como sugestão. Agora elas começaram a comer. Antes elas ficavam, olha, o bonitão. Ele adora ela, gente. É impressionante. Elas com ele e a fêmea com o macho, que está lá em cima, tá? Então aqui, ó. Ela também cuida delas, mas ela prefere o macho para dormir. O amendoim forrageiro, para gente que tem um ambiente mais úmido, tem se colocado como um bom capim, tá? Elas não comem muito, elas comem periodicamente, às vezes elas vêm aqui e comem um pouquinho. Então tem servido meio como um banco de proteína. Elas vêm aqui, dão uma bocadinha, comem. Daí passa um tempo, elas não comem. Isso tem favorecido, porque percebam, ó, eu quando fui fazer essa capineira aqui, para fazer muda, que não era para ser o capim aberto para elas, isso daqui é para ser uma capineira só com alguns capins, eu notei que o amendoim pegou tão bem, que inclusive ele se estabeleceu como dominante. Eu não precisei fazer nenhuma limpeza, tá, gente? Eu só tirei alguns insos com a enxada, mas o cuidado que eu tive foi roçar 2 ou 3 vezes, tá? Eu tinha plantado com espaçamentos de 30 em 30 centímetros, só nesse canto aqui, ó, daqui mais ou menos até aqui, tá? E aí ele espalhou para lá, ó, ele já está dominando lá, tá bem mais alto, vocês percebem, e já está espalhando para cá. Eu sei que eles dizem que o amendoim forrageiro ele não tolera pisoteio, porém, se ele não estiver na via, porque percebam que elas fizeram uma via aqui com as galinhas, se não tiver na via, ele resiste bem, tá? Dizem que é um capim muito bom, que é um capim que tem esse elevado índice de proteína, então vale a pena ter. Para mim aqui pegou muito bem. Tem que ter água. Sem água não funciona. Também morre com geada, tá? Mas logo depois que passam as geadas, ou mesmo enquanto tem geada, ó, ela tá lá comendo. Aquela ali é que adora o amendoim forrageiro. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Ela gosta muito. E tem outra que gosta também. A que não gosta é aquela ali, a maior. Porque como ela come muito e ela bate nas outras, dá nisso, né? Ela come só o que ela quer. Mas aqui vocês podem ver que ele flore bastante. Dizem que cada flor é uma semente. A nossa proposta aqui é a seguinte, vou explicar até para vocês. Esse espaço daqui, que é esse espaço pequeno, a gente vai fazer um ranchinho para guardar materiais para horta e lá para baixo vai ser horta. Então, a gente pretende ampliar esse espaço de amendoim aqui para espalhar para mais lugares do terreno. A gente tem um outro ponto mais à esquerda aqui, mas por enquanto é isso. Mais cuidados? Eu creio que seja isso, gente. Pelo que eu lembro, assim, cuidados iniciais é mais isso. Tomar cuidado com plantas venenosas. A gente está dando capsova. Alguém falou que a capsova é tóxica. Eu vou dar uma pesquisada, mas a princípio eu não achei nada,
tá? Acredito que não, porque até a Embrapa está ensinando ela como hortaliça. Creio que não tenha problema. Dizem que o Comfrey, que a gente tem aqui no terreno também, não sei se vocês já ouviram falar, se quiserem que eu fale um pouquinho mais, que dá mais trabalho, porque ele tem uma certa toxicidade. Mas a gente tem que ficar espertos no seguinte, que eu acho que essa é a mensagem desse vídeo aqui, tá? A gente tem que confiar nos profissionais, com certeza. Só que existe uma determinação de um mercado que diz o que é bom e o que não é bom, tá? Então, a gente tem que ficar muito esperto. A gente tem que saber que muitas das coisas que pra gente funcionam, o mercado vai tentar indicar que não funciona para vender os próprios produtos. Então, assim, não sejamos inocentes, tá? Às vezes a gente tem um bom potencial para determinado capim e a gente investe num outro que não tem nada a ver, acaba tendo que gastar horrores de NPK, horrores de agrotóxico, horrores de coisa, quando na verdade a gente só precisa de um mix de pastagem, às vezes o nosso próprio capim nativo, com um pasto mais adaptado, vamos supor ali, que pegou muito bem, olha que linda que está o amendoim forrageiro. De repente o meu pasto com amendoim forrageiro vai me produzir mais do que... e vai ser um investimento melhor do que eu pegar e colocar aqui um Tifton que de repente não pegue, que de repente tenha problemas no meu solo, enfim. É isso que eu quis trazer no último vídeo, tá? Então, eu acho que essas são as dicas que que eu posso falar hoje. Eu agradeço a audiência. Tenham todos uma ótima semana, um bom final de semana, uma ótima semana e até a próxima.